De volta com o Manhã no Ar, hoje nessa quinta-feira, dia 26 de dezembro, estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, ao vivo pela internet também por meio do A Crítica Play, por meio do YouTube, você acompanha a nossa programação. Lembrando que existem os canais de interação com a gente, tanto pela nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook, por meio também do WhatsApp, aqui do Manhã no Ar, 99291-2167, onde você participa com a gente, além de mandar sua saudação, o seu bom dia, de falar pra gente de onde você está acompanhando a nossa programação. Você pode também comentar os assuntos que trazemos aqui no programa. E olha, hoje a gente vai falar sobre um caso que vem aí do interior, onde um homem agrediu a mulher dele e os próprios filhos. Foi preso em flagrante. Quando a polícia chegou, inclusive a vítima, esta mãe, esta mulher, estava com o nariz sangrando, sentindo dores nas costas e nas costelas por tanta agressão que sofreu por parte deste cara que aparece aí na sua imagem. Este é o agressor. É o agressor. E tem mais, não foi só isso de agressão que ocorreu nesse período não, viu? Um homem também foi preso, suspeito de ter estuprado a enteada dele, uma menina de 12 anos. E isso, meu amigo, na véspera de Natal, neste período de Natal, viu? A mãe da criança, da adolescente, foi quem fez a denúncia, descobriu inclusive que essa menina já tinha sido abusada outras vezes, denunciou, a polícia foi lá, prendeu e levou ele aí para a especializada em proteção à criança e ao adolescente, justamente por conta deste crime. Nós acompanhamos este caso, temos inclusive o registro deste homem, ninguém vai mostrar o rosto dele aqui, não vamos mostrar o rosto dele aqui, porque obviamente essa adolescente precisa ser preservada, a imagem dela não pode ser identificada aqui na televisão, mas é um caso que abala a todos nós, ou pelo menos revolta a todos nós. Tem um outro caso também aqui que traremos, de uma passageira agredida por um motorista de aplicativo. De acordo com o que a gente apurou, é o seguinte, essa passageira, uma jornalista inclusive, teria pedido para o porteiro do condomínio dela anotar a placa do veículo que ela estava, que ela pediu por uma questão de segurança, obviamente. E este fato, este pedido, teria então provocado a ira do motorista, isso na versão da passageira, que perguntou a ela se ela não confiava nele, que ele era motorista, e ela argumentou que tratava-se de uma orientação de segurança passada inclusive pelo próprio aplicativo. Resultado, essa passageira foi agredida com socos, isso foi ali na zona oeste da cidade, agredida com socos, depois de parar num posto de gasolina. Houve a denúncia, a empresa se manifestou e disse que há contradições tanto em um caso quanto no outro, tanto no relato do motorista quanto no relato da passageira, e suspendeu as contas de ambos, e o caso segue investigado pela polícia para saber o que de fato aconteceu. E mesmo não tendo presenciado esse caso, é um caso que preocupa a todos nós, porque a violência não é o jeito de resolver as coisas. De forma, o que foi dito, seja lá o que aconteceu, se um ficou chateado para um lado, o que foi dito foi alguma ofensa dita para o outro lado, a gente não estava lá, não tem uma gravação em relação a isso, mas terminar com uma agressão e agressão de uma mulher, aí não tem o que justificar. Não tem o que justificar. Esse é mais um caso que a gente traz hoje, né? Olha só, três casos envolvendo vítimas, né? A gente tem a mulher e os filhos no interior, a gente tem a adolescente, agora mais uma mulher agredida por um motorista, e a gente traz agora na nossa primeira reportagem o caso de um homem que agrediu a própria mãe. Isso foi lá no bairro Grande Vitória, na zona leste da cidade. Esse homem foi preso, suspeito de ameaçar de morte a própria mulher que trouxe ele ao mundo. De acordo com a polícia, o rapaz estava embriagado e queria um aparelho de som que estava com o padrasto dele. Agora vê bem, isso aí tudo aconteceu ontem, no dia de Natal. É o presente que esse filho aí deu para a mãe dele. Vamos acompanhar na reportagem. Era para ser um Natal feliz para uma senhora de idade, mas
Infelizmente, tornou-se um pesadelo para ela dentro da própria casa. Os policiais militares aqui da 4ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma ligação via CIOPS. Eles foram acionados via CIOPS para atenderem uma ocorrência na Rua Prata, no bairro Nova Vitória. A informação dizia que um homem estaria ameaçando de morte a própria mãe. Com essas informações, os policiais foram até o local, até a residência, e chegando lá foi constatado o rapaz, identificado por Bruno, ele estava realmente ameaçando a própria mãe, uma senhora de idade. Nesse momento nós vamos falar com o tenente Rizomar, que já está aqui ao meu lado. Tenente, qual foi esse cenário que vocês chegaram lá? O que foi encontrado exatamente? Essa senhora estava abalada? O rapaz chegou a agredir fisicamente essa senhora? Com certeza, ele agrediu a sua própria mãe, ameaçou com uma faca. Chegada da viatura 60-50, chegou no local, tentou fugir. Os policiais militares deteram ele e conduziram até o 14º. Chegado no local, os policiais conteram ele, tentou fugir, mas os policiais conteram ele, algemado, era voz de prisão por mês, e conduziram ele até o 14º DIP. Quer dizer que o suspeito ainda tentou fugir, mas a fuga foi sem sucesso. Agora, tenente, a gente percebe que a ocorrência aconteceu por volta de 8 horas da manhã, né? Já se sabe dizer o motivo, ele estava embriagado, estava amanhecido. Por que ele fez isso com a própria mãe? Ele queria pegar um aparelho de som que estava com o padrasto dele, aí ele tentou resolver dessa forma. O padrasto não queria dar esse aparelho de som, isso aí descontou na mãe. Com certeza, foi isso que aconteceu. Ele foi pegar uma faca para pegar o aparelho de volta, só que o padrasto não deu, porque ele estava embriagado. O suspeito foi identificado por Bruno Gonçalves Souza. Ele foi encaminhado até o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Olha a expressão dele, a postura dele aí. E ele está na delegacia, tá bom? Essa fotografia foi tirada, foi feita, realizada na delegacia. Tu imagina dentro de casa como não deve ser o bravão? Contra a própria mãe. E aqui a gente tem um contexto, uma circunstância muito particular. As agressões cometidas contra a própria mãe. Muitas vezes as mães protegem os filhos, o que é natural. A natureza fez a gente assim, né? Os pais devem proteger os filhos. E aí muitas mães passam a mão na cabeça, não denunciam. Não denunciam. Aí não denuncia na primeira vez, não denuncia na segunda. Ah, não, meu filho estava bêbado, ele não sabia direito o que estava fazendo, ele não estava lúcido, foi um momento de raiva, isso vai passar daqui a pouco. Não prende meu filho não leva para a delegacia não denuncia o meu filho não. Aí ele faz uma vez, ele faz duas, ele faz três, daqui a pouco está fazendo que nem esse aí. Você duvida que essa agressão foi a primeira agressão ou foi a segunda agressão? Eu não tenho dúvida que ele já fez isso antes. E no momento desse as mães não pode ser tolerado. O menino levantou a voz contra a mãe, isso não pode ser tolerado. Não pode. É filho, tem que respeitar. Por mais que não concorde, por mais que os filhos não concordem com os pais, tem que respeitar. Ainda mais um marmanjo desse aí. Mas um marmanjo desse aí, meu irmão, tem mais que procurar o rumo dele. Mas tinha mais era que estar ajudando no período de Natal. Era para estar chegando em casa com um presente, está aqui, mãe, por ter me dado a vida, por ter me trazido ao mundo. Muito obrigado. Era para isso que está fazendo, não era para estar ameaçando, não. Não era para estar querendo, eu quero o aparelho de som, porque ela disse, não, tinha que comprar o aparelho de som e levar e colocar dentro da casa da mãe dele. Olha outro caso, isso é pura covardia. Olha esse outro caso aqui, lá no município de Careiro da Várzea. Um homem que foi preso em flagrante, suspeito de agredir a mulher dele e os próprios filhos. É mais um caso, mas esse aqui, quem tem os detalhes dele é a May Chapiema. Cadê a May? May, muito bom dia para você. Apesar do assunto aqui, né, May? Feliz Natal também para você, que a gente não se viu nesse período aí. Agora, May, bateu na mulher, bateu nos filhos e pelo que eu estava vendo desse assunto, May, parece que essa mulher ficou muito ferida, não foi?
Sim, Emanuel, primeiramente Feliz Natal para você, Feliz Natal a todos os nossos telespectadores, bom dia para você, bom dia a todos. Esse foi o presente de Natal que essa doméstica acabou levando do próprio marido, que foi identificado como Ornélio Marques, de 34 anos, que foi preso em flagrante, viu, Emanuel, na tarde desta quarta-feira lá no município do Careiro da Várzea, que fica a 15 quilômetros distante aqui da capital. Segundo informações do terceiro pelotão da Polícia Militar que foram atender a ocorrência, eles foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. No momento que os policiais chegaram lá no local, eles encontraram essa mulher com fortes dores na costela, lesões no rosto e também muito sangue saindo pelo nariz. Ela estava bastante machucada. Esse homem que foi preso suspeito de agredir não só a esposa dele, mas também os filhos menores de idade. Depois de encontrarem essa mulher nesse estado, ela foi levada até o hospital do município para receber atendimento médico. Depois que os médicos constataram que não havia quebrado nenhuma costela, ela foi liberada e esse homem foi encaminhado para o 30º Distrito Integrado de Polícia lá no município do Careiro da Várzea para todos os procedimentos legais, onde ele foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e também lesão corporal. Ele ficou preso, vai permanecer preso à disposição da Justiça. O detalhe mais inusitado nisso tudo, Emanuel, é que de janeiro até julho deste ano foram registrados 68.331 casos de violências domésticas contra as mulheres, segundo informações da SEAI, que é vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. É muito triste um resultado desse, viu, Emanuel? Eu espero que em 2020 esses números baixem, porque só esse número deste ano representa 20% o número maior do que o ano passado desses casos registrados, viu, Emanuel? Eu volto com você aí no estúdio. É isso mesmo, Chapiamo. E o que é pior é que esses números todos nem dizem respeito ao ano todo, são só os primeiros 7 meses do ano. Só os primeiros 7 meses do ano. Existe também uma outra situação aí nesses casos de violência, é porque muitas mulheres agora estão criando coragem e começando a denunciar. Isso faz com que os números aumentem. É o que a gente espera que de fato esteja acontecendo. E aí, se esse número continuar aumentando, caros telespectadores, porque as mulheres estão tomando coragem e denunciando, tudo bem. Tudo bem, que aí, conforme esse número aumenta, a gente espera que as autoridades de segurança tomem alguma providência. Mei Chapiama, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu? A Mei terminou de passar essa reportagem dela, mas a gente continua falando de casos de violência praticados contra a mulher. Nesse caso aqui foi uma tentativa de estupro contra uma mulher, e isso durante uma festa. Uma festa na noite de Natal. Meu Deus do céu, que Natal complicado. E tudo teria acontecido no momento em que a vítima foi ao banheiro da residência onde ela estava nessa festa lá, no bairro Cidade de Deus. No bairro Cidade de Deus. Imagina um negócio desse. Você está numa festa, você vai para uma comemoração, certamente entre amigos, certamente entre pessoas queridas, porque é em ambientes assim que você passa as festas de Natal, ou comemora o Natal, ou não é. E de repente vai ao banheiro e passa por uma agressão como esta? Vamos entender melhor essa história na reportagem. Uma mulher sofreu uma tentativa de estupro no início da manhã. O caso foi registrado em uma comunidade conhecida como Nossa Senhora de Fátima 2, bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade. Nós não vamos divulgar o nome desta vítima justamente para preservar a sua identidade. Segundo a Polícia Militar, mais especificamente os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária, que faziam um patrulhamento de rotina naquela região, a mulher estaria em uma casa nessa comunidade celebrando a noite de Natal com a irmã e com os amigos. O que era para ser uma noite feliz acabou se transformando em pesadelo. No decorrer da madrugada, essa mulher teria ingerido bebidas alcoólicas no local. Em um determinado momento, ela pediu autorização do proprietário da casa para usar um banheiro. Ela se deslocava até um quarto
quarto para acessar esse banheiro quando foi surpreendida por um homem, um integrante da festa. Ele não teve o nome revelado, mas teria agido com bastante violência. A vítima alegou que o homem teria tentado estuprá-la. A mulher ainda foi asfixiada. Pela região do pescoço é possível perceber as marcas de agressões. No momento dessa confusão, ela conseguiu se desvencilhar e recorreu para a polícia. Denunciou o caso. Os policiais militares se deslocaram até a comunidade e conseguiram localizar o suspeito. O homem foi colocado em uma viatura, trazido aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia e foi ouvido. Ele alegou que estava bêbado e teria usado drogas. No momento que a mulher prestava o depoimento, ela ainda disse que ele teria tentado atingi-la com uma faca. O homem ainda está na delegacia, deve passar pelos procedimentos cabíveis. Ainda não se sabe se ele vai responder pela tentativa de estupro ou pela lesão corporal. A gente foi acionado por essa senhora, né? Que segundo ela estava comemorando aí o Natal, passou a noite comemorando. Ela pediu para ir no banheiro na casa desse cidadão, aí aonde ele se encontrava. E quando ela se dirigiu ao banheiro, esse elemento aí tentou estrupá-la, né? Inclusive ela está bastante lesionada aí, ele tentou estrangulá-la. E nós fomos acionados por ela para verificar isso aí. Chegamos lá, ele estava lá, ainda estava bastante transtornado. E conseguimos fazer a detenção dele, trouxemos para cá para o 6º dia para o procedimento cabível. Ele alegou alguma coisa? Não, ele simplesmente disse que não fez nada, mas a vítima aí está com o pescoço bastante lesionado, né? E a perícia vai dizer isso aí, vai ser feito exame de corpo de delito e vai constatar aí se realmente ele tentou estrupar essa senhora aí. Devia responder pelos 2 crimes, pela tentativa de estupro e pela lesão corporal. Muito sério essa situação, viu? Vai ter mesmo que dar as explicações dele lá na delegacia. O exame de corpo de delito vai dar a proporção das lesões sofridas por esta mulher, se é a lesão corporal leve, grave, enfim, e deverá responder. É um absurdo, né? Ir para uma festa e de repente sair de uma festa nessas condições. E a gente daqui a pouco vai trazer um outro caso também de violência contra a mulher. Violência contra a mulher, sim. Passageira de um motorista por aplicativo que foi agredida. Olha a imagem, a gente precisou borrar a imagem desta mulher. Uma jornalista foi agredida por um motorista por aplicativo. Possivelmente ele tenha ficado chateado porque ela pediu para o porteiro do prédio, lá do condomínio onde ela mora, que tirasse foto da placa por uma questão de segurança, coisa que todo mundo faz. E parece que ele ficou chateado com esse negócio aí, mas não ficou só chateado não. Ele agrediu esta mulher. Agrediu dessa forma aí. A Uber se pronunciou sobre isso, obviamente repudiou a violência, disse que para os motoristas, a orientação para os seus motoristas é que procure a polícia e as autoridades, que a violência nunca... E aí suspendeu a conta de ambos, porque, de acordo com a empresa, há contradições no relato de ambos. Eu não sei se houve contradição, o que não houve, o que aconteceu lá exatamente. O que eu sei é que nada justifica a violência contra, ainda mais uma violência desse tipo aí. O que foi que ela poderia ter dito? O que ela poderia ter dito para provocar esse tipo de violência desse cara? Será que ela bateu nele também? Será que ele está dessa forma assim também? Então, a gente vai trazer daqui a pouco uma reportagem sobre isso ainda, para completar essa série de violência contra a mulher, viu, desse Natal. Que coisa horrorosa, né? 6h24, um homem foi preso e 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos de assaltar um motorista de aplicativo na zona norte de Manaus. Para escapar do roubo, essa vítima entrou em um posto de combustíveis e pediu ajuda. De acordo com a vítima, o assalto aconteceu por volta de 6 horas da manhã, após uma solicitação de corrida com destino ao bairro Cidade Nova. Os supostos passageiros teriam acabado de sair de uma festa no bairro Parque 10, quando entraram no veículo. Eles esperaram alguns minutos, até que finalmente anunciaram o assalto. A vítima explica que nenhum dos suspeitos portava armas, mas enquanto dirigia, foi atingida com golpes na região da cabeça. Rodei a noite toda, porque Natal é sempre o melhor dia para nós Ubers. Aí eu aceitei uma corrida do Parque 10 até uma zona que eu evito na cidade. E alguma coisa me dizia que não era para eu receber
mas eu acabei aceitando. Chegando lá, entraram o rapaz que tinha solicitado e mais 4 pessoas, uma menina aparentava bem novinha. Logo eles não anunciaram o assalto. Depois de uns 2 minutos eles anunciaram. O que estava atrás de mim estava bem alterado, bem violento. Eu não sei com o que eles bateram na minha cabeça, com um objeto duro, poderia ser uma garrafa. Esse maior de idade, né, o mais velho aí dessa turma que foi, enfim, presa, apreendida, foi ele que estava mais agressivo e que cometeu aí essas agressões. E ele falava que ia me furar, me xingava com termos muito pejorativos. E eu, num momento assim eu fiquei muito tranquila na hora. E eu primeiro tirei o cinto quando parou, eles mandaram, entra no... Ele falou que, bora, a gente vai ficar rodando contigo e a gente tem que estourar os miolos dela. Aí um deles falou, não se preocupe não, a única coisa que eu falei é, por favor, não faça nada comigo, podem pegar o que vocês quiserem. O que eles queriam? Ele primeiro identificou o meu celular, a marca do celular, e ele falou, bora, a gente vai levar teu celular, e falou a marca. E depois, só que ele não pediu para eu tirar do suporte e o celular continuou lá, porque tem uma tecla no aplicativo de segurança, só que eu tava com medo de fazer também. Nesse momento eu fiquei com medo de acionar e me agredir ainda mais, porque ele batia com esse objeto na minha cabeça. E só era esse rapaz que estava muito violento. Aí eu, não pensando muito, pensei que é muito errado reagir. Aí eu primeiro tirei o cinto. E em vez de eu entrar na rua, eu entrei no posto e já saí gritando. Pedindo ajuda, socorro, desesperada. Fui correndo pro frentista, que era o que eu enxergava mais na hora. E eles correram. Eles conseguiram levar alguma coisa? Eles pediram para tirar o meu relógio, aí pegaram o relógio e a renda que ficava no suporte, que fica perto do freio de mão. O pesadelo só acabou neste posto de gasolina localizado aqui na Avenida Max Teixeira, no bairro Manoa, quando, mesmo sob ameaças, a vítima conseguiu sair do veículo e pediu socorro. Coincidentemente, aqui no local, havia um outro motorista de aplicativo finalizando uma corrida que percebeu a ação criminosa e foi atrás dos assaltantes. Uma perseguição que ajudou o trabalho da Polícia Militar. A gente foi acionado e fomos até o local e eles apontaram uma possível casa onde se encontrava os vagabundos, né? Chegou lá, verbalizou com a dona da casa, certo? Ela autorizou a entrada da polícia e o pessoal reconheceu um deles, né? E aí, em seguida, ele foi apontando os outros meliantes do roubo, né? Quantos indivíduos tinham no total nessa história? Eram 3 homens e uma mulher, uma menina de 14 anos. Os suspeitos foram identificados como Diogo Santos dos Santos, de 19 anos, e outros 2 menores de apenas 14 e 15 anos de idade. Após serem apresentados no 12º DIP, os adolescentes devem ser encaminhados até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais e Diogo deve permanecer na carceragem da unidade policial e, posteriormente, será encaminhado para a audiência de custódia. E mais um crime cometido contra uma mulher. Mais um crime. De janeiro a julho, 68 mil crimes ocorridos aqui na nossa região que tiveram mulheres como vítima. Não são só crimes de violência doméstica não, tá? Violência doméstica especificamente foi um pouco menor do que isso. Daqui a pouco a gente fala sobre este número. A Mei Chapiama, inclusive, adiantou pra gente. Mas 68 mil crimes em 7 meses em 2019 na nossa região. É muito crime, é muita mulher sendo vítima. E você vê a violência gratuita deles. Se a gente coloca na tela, por favor, Caio, a imagem dos suspeitos e infratores envolvidos. Uma menina de 14 anos, meu Deus do céu, o que uma menina de 14 anos faz metida com gente desse jeito? Esse maior aí, agredindo de forma gratuita, fazendo terrorismo com a trabalhadora. Se olhando assim, parecem 3 moleques. 3 meninos cometendo crimes e crimes graves. E a gente vê crimes graves. O outro motorista lá que perdeu a vida no ramal do Brasileirinho por conta de um celular e alguns reais, 30 e poucos reais, por conta desse tipo de situação, é absurdamente grave. Até a reação mesmo, né? O que o frentista poderia fazer se algum deles estivesse com uma arma de fogo?
poderia ter sido uma outra vítima também. Enfim, a gente pelo menos fica mais aliviado que esse caso terminou desta forma, né? A vítima está intacta, eles aí também estão intactos, foram presos, um preso, outros apreendidos, vão responder de acordo com a lei, não vai acontecer nada em relação à integridade física deles, mas é um tipo de situação que poderia se desenvolver de uma forma muito grave, viu? Deixa eu trazer um outro caso aqui de um homem de 23 anos encontrado morto em uma rua do bairro Santa Etelvina, lá na zona norte aqui de Manaus. Segundo a Polícia Militar, um carro utilizado no crime foi localizado logo depois do corpo ser encontrado no local. Um crime cercado de mistérios. Um corpo jogado em uma rua deserta. Suspeitos de mais um homicídio violento ainda não identificados. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por moradores aqui da rua Bacaba, no bairro Santa Etelvina. A ocorrência era um homem baleado, caído aqui na via. Quando os PMs chegaram no local, esse homem já estava morto. Ele foi identificado como Antônio Marques, de 23 anos. A VTR 6376 deslocou até o local e constatou que realmente havia um cidadão lá com vários disparos de arma de fogo pelo corpo, né? E minutos depois, alguns populares informaram que foi um carro vermelho. Até aí, a única informação que nós tínhamos é que teria sido um veículo vermelho. Alguns minutos depois, uma viatura da 20ª SICOM, fazendo ronda aqui no bairro União da Vitória, encontrou um veículo abandonado em via pública com sangue por dentro e por fora do veículo. Eu me desloquei até o local lá e constatei que realmente aquele veículo era o veículo que havia sido deixado, o corpo no chão, aqui no bairro Santa Etelvina. E algumas pessoas, alguns populares que não quiseram se identificar, mas informaram que realmente lá cedo houve vários disparos de arma de fogo e possivelmente o homicídio aconteceu na rua 19 do bairro União da Vitória e o corpo só foi despido aqui no Santa Etelvina. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai tentar identificar os suspeitos e também tentar apurar o motivo de mais esse crime tão violento aqui na capital. E em Parintins, uma quadrilha foi presa por comércio e abate de carne clandestina, viu? O menor integrava o grupo. Com eles, a polícia encontrou armas e munições. A polícia militar prendeu na Rua 8 do bairro União, zona sul de Parintins, 4 jovens e apreendeu um adolescente suspeitos de abate e comércio clandestino de carne e também posse ilegal de arma de fogo. Com Murilo Souza, 19 anos, Ronaldo Belém, de 18, Juliano Souza, de 21, Adervan Pimenta, de 26 e com o menor, de 17 anos, a PM encontrou após denúncia anônima animais bovinos e suínos que foram abatidos sem autorização dos órgãos competentes. E a carne estava pronta para ser vendida de forma ilegal em alguns açougues da ilha que são coniventes com essa prática criminosa. A guarnição também apreendeu com o grupo uma espingarda e 4 munições. Ao serem indagados sobre o material apreendido, eles ficaram em silêncio. Segundo a PM, não quiseram entregar o esquema criminoso que prejudica bastante a saúde da população. De acordo com a vigilância sanitária, a carne bovina e suína estava armazenada de forma inadequada e imprópria para o consumo saudável humano. Diante dos fatos, eles foram conduzidos e apresentados na 3ª Delegacia Interativa de Polícia para os procedimentos cabíveis. Vão ter que prestar... Isso é uma situação grave, né? Colocar em risco a saúde da população, isso precisa de fato ser combatido mesmo, tá? Agora, olha, um caso de agressão envolvendo um motorista de aplicativo e uma jornalista aqui na capital movimentou as redes sociais, viu? A vítima afirma ter sido atingida com 2 socos no nariz por este condutor. Deixa eu falar com o Leon Furtado sobre este assunto. Leon, muito bom dia para você. É um caso complicado, né, Leon? E a empresa, inclusive, o aplicativo, a empresa proprietária do aplicativo já se manifestou sobre isso, não foi?
Exatamente, Emanuel. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando no Manhã no Ar nesta quinta-feira. A Uber emitiu uma nota, mas apenas informando uma mensagem automática que informa a todos os passageiros, quando tem algum tipo de problema junto aos motoristas. Esse caso aconteceu na noite do dia 24. A Andresa Jorge, de 41 anos, repórter cinematográfica, teria solicitado uma viagem para o bairro Planalto, na zona centro-oeste da capital amazonense, mas afirmou que o motorista teria lhe informado que ele teria chegado até uma portaria inexistente lá no condomínio Jardim Versalhes. E aí ela se direcionou, essa inclusive seria o local onde reside a sua irmã. Ela teria entrado no carro e informou, claro, o porteiro a respeito aí dessa medida de segurança, informando a placa do veículo desse motorista. Dentro do carro, o motorista teria lhe questionado se ela não estava confiando nele, Mas é claro que ela informou que era apenas um procedimento de segurança, inclusive indicado pela empresa. Ainda assim, Emanuel, os dois tiveram uma discussão que inclusive levou o tempo em que percorreram a Avenida Coronel João Machado, e ao chegarem até um posto de gasolina, o motorista teria parado o carro bruscamente e teria solicitado pedido que a Andresa saísse de dentro desse veículo. Ela informa também, Manuel, a reportagem do jornal A Crítica, também no portal A Crítica, que percebeu de uma hora para outra que o motorista surgiu na sua frente, já lhe agredindo com os 2 socos que atingiram principalmente o rosto. Esse foi um caso que repercutiu bastante no dia 25, infelizmente no dia de Natal, porque a Andresa postou inclusive uma foto da dimensão da agressão ao rosto dela, o nariz aí principalmente bastante inchado. Ela informou também que o motorista, logo após agredi-la, teria entrado no carro e partiu sem deixar qualquer tipo de vestígio. Esse caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia e está sendo também acompanhado por um advogado. Ela enviou a denúncia à empresa, mas até o momento ainda não recebeu uma resposta oficial. Ela também repercutiu, como nós havíamos dito, esse caso em redes sociais. É claro que a Uber emitiu essa nota informando apenas que lamenta o caso e considera inaceitável o uso de violência, que espera que os motoristas e parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados. Essa é a recomendação da empresa sempre para todos os usuários, Emanuel, quando tem algum tipo de problema. De volta com você aí no estúdio. Ok, Leon. A empresa se manifestou dizendo que há contradições, Leon, na fala de um e de outro, e por isso, talvez por isso não tenha tomado partido, mas vamos esperar que esse caso seja investigado pela polícia para que a gente saiba exatamente o que a investigação vai revelar, porque é inaceitável esse tipo de violência contra uma passageira, independente do tipo de discussão que eles tenham tido. Leon, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, Leon. E olha só, um sargento da Polícia Militar atropelou e arrastou uma bomba de combustíveis no bairro Santa Etelvina, lá na Zona Norte. O homem teria perdido o controle da direção e invadido o posto de combustíveis. O sargento da Polícia Militar, identificado como Mário José, de 40 anos, se envolveu em um acidente de trânsito por volta das 8h30 da manhã. O caso foi registrado em um posto de combustíveis, na Avenida Curaçao, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas que presenciaram esse fato, o sargento estaria trafegando em alta velocidade nesta avenida. Ele teria perdido o controle da direção, invadiu o posto e atingiu uma das bombas, que foi arrastada. Um balcão também foi destruído. 2 frentistas que trabalhavam no local por pouco não foram atropelados. O sargento foi retirado do carro, passa bem, não ficou ferido. Ele foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Já o proprietário do posto de combustíveis, um homem de 57 anos, que não teve o nome revelado, disse que o prejuízo já chega em torno de R$50 mil. Alta velocidade, a gente não sabe se tem aí o componente bebida alcoólica também, eu não sei, tá? Não estou afirmando que ele estava bêbado, mas ainda bem que foi uma bomba, de combustível, não foi uma pessoa, porque se fosse uma pessoa, obviamente, esse poderia ter sido um acidente fatal. Após denúncias informando um ataque a um barco, 6 piratas de rio
foram presos no município de Coari. Segundo as vítimas, um trio armado abordou a embarcação utilizando um bote. Armas e diversos objetos foram localizados com esses suspeitos. Os policiais conseguiram prender os suspeitos após denúncias, a qual informava que pessoas em um pequeno barco haviam sido atacados por piratas de rio nas proximidades da comunidade São Francisco do Jussara, no Rio Solimões, próximo ao município de Coari. Segundo as vítimas, 3 homens armados com espingardas e revólveres abordaram o barco utilizando um bote laranja. No dia seguinte, as vítimas compareceram no quartel da Polícia Militar, onde foi montada uma operação policial para realizar e prender os suspeitos. Por volta de 9 horas da manhã de terça-feira, os policiais militares receberam denúncias de que no Campo do Oriente, uma quadrilha de piratas estaria usando uma residência para guardar armas e objetos roubados. A polícia militar foi até o local e durante a operação eles prenderam 6 suspeitos, que foram identificados por Rogério Bandeira da Silva, 26 anos, Diuris Lima de Souza, 20 anos, Ozenildo Santos da Silva, 18 anos, Rosenei Cardoso de Lima, 19 anos, Renildo Cardoso de Lima, Josimar de Souza Pego, de 41 anos. Com o grupo criminoso, foi encontrado uma escopeta calibre 16, com 4 cartuchos, 2 espingardas calibre 16, um bote de alumínio azul e cinza que havia sido roubado, um bote de alumínio cor laranja com faixa verde, utilizado para cometerem roubos. Também foi encontrado 6 aparelhos celulares, um notebook, 2 caixas de som, entre outros objetos. Todos negaram participação aí na pirataria nos rios. Mas Rogério disse para os policiais militares que o bote laranja seria concedido a um dos suspeitos para praticarem roubos. Depois era escondido em um flutuante. Os suspeitos já haviam sido denunciados à Polícia Militar por outros roubos cometidos no Rio Solimões. Com a prisão do grupo, a Polícia Militar espera que a tranquilidade volte para os moradores dessa região. As vítimas agradeceram bastante aí o trabalho dos policiais militares que não mediram esforços para prender essa quadrilha, uma quadrilha criminosa, e recuperar os objetos roubados. Os suspeitos foram encaminhados até a delegacia de Coari para os procedimentos legais. Foi-se o tempo que a gente se orgulhava, ou quem morava no interior se orgulhava de dizer, eu moro num local tranquilo. Que morava nas enseadas, nos rios, nas cabeceiras e achava que estava num local tranquilo. Principalmente nas calhas dos Solimões, nos locais que são utilizados como rota do tráfico. A gente está vendo aí a atuação dos piratas. Os piratas são ladrões. Ladrões que começaram a atuar no Rio primeiro para roubar de outros traficantes. São traficantes que também são ladrões, essa é a verdade. Eles se especializaram em roubar de outros traficantes, os que entram no país trazendo a droga dos países vizinhos e aí se apropriam da droga, começaram a se armar para isso. Só que aí quando não tem droga para ele roubar, quando não tem outros traficantes para eles roubarem, para eles fazerem a pirataria deles lá, vão roubar a população. Vão fazer de vítima a população. São esses aí os piratas da nossa região, viu? Os piratas modernos aqui do estado do Amazonas. Um fenômeno nosso, inclusive, criado, que surgiu dessa prática criminosa que se instalou aqui por meio do tráfico de drogas que tem crescendo nos últimos anos. Mas a forma de combater é por meio da denúncia, viu? Que a população denunciou, a polícia foi lá e prendeu e está apresentando. Então você, meu amigo aí do interior de Coari, de Tefé, dessa área de atuação dos piratas por todos esses municípios aí, denuncia que a polícia vai lá, vai checar para que os piratas sejam enquadrados, viu? 4 homens assaltaram um mercadinho inaugurado recentemente lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Segundo as vítimas, os criminosos foram bastante agressivos. Vamos acompanhar na reportagem. O assalto aconteceu na tarde de terça-feira, por volta de 3 horas, em um estabelecimento que fica localizado na rua 31, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O proprietário conta que o estabelecimento foi inaugurado recentemente, mas que infelizmente tiveram que passar aí por essa ação criminosa. Ainda foi a primeira vez também que o local foi alvo dos criminosos. As câmeras de segurança flagraram um momento que 4 criminosos entram no local e anunciam um assalto agressivos. 4 vagabundos, né?
que entra descaradamente, fortemente armado, né, à luz do dia, não estão nem aí para nada e tocam o terror, né? Foi no momento, eles esperaram o momento da chuva, né, que ela estava caindo aquela forte chuva, que a rua esvaziou um pouco e deu aquela secada em todas as lojas da rua e aproveitaram esse momento para entrar. Estava caindo uma forte chuva, como vocês veem no vídeo aí. Como que eles agiram nesse momento? Cara, eles chegaram muito agressivos, aparentemente drogados, entendeu? E 2 estavam armados e já foram apontando a arma para a cabeça de todo mundo e dizendo que vão matar e pedindo dinheiro, né? E agressivos, bastante agressivos. Qual que é essa sensação de viver esse momento de terror? Cara, a gente fica com a sensação de insegurança, né? De insegurança, de medo com raiva, é uma mistura de medo com raiva, né? Dessa insegurança que estamos vivendo, né? É uma situação absurda de insegurança. E você vê que foi inaugurado recentemente o Mercadinho, inaugurado recentemente. E o que o empresário pensa num momento como esse? Estou tendo prejuízo. Tem muita gente que já pensou, tem gente, na verdade, que já desistiu de continuar a atividade justamente por conta da atuação de criminosos, porque você está aí para receber, para atender os clientes, mas não tem preparo para atender a esses patrões, né? Porque eles não são clientes, são patrões, chegam lá para levar a renda. E o caba drogado que chega esculachando tudo, chamando nome, sendo agressivo com as pessoas, o ideal mesmo é não reagir, porque sem reagir já é perigoso ele disparar uma arma deles pelo próprio descontrole. Primeiro porque não sabe mesmo manusear uma arma. Segundo porque está absolutamente descontrolado, muitas vezes sob o efeito de drogas. E é assim que eles começam, é daí que eles tiram, eu não vou nem dizer coragem, daí que eles tiram a motivação para realizar esse tipo, porque é covardia isso aí, não é preciso ter coragem para ser covarde, entendeu? Covardia, isso é uma covardia contra a sociedade, contra os empresários, contra os donos de mercadinho, contra a nossa população. Agora olha esse outro caso aqui com a gente. A polícia viu um cara na rua, ele estava com uma guitarra e um televisor, carregando esse material na rua. Mas aí os policiais desconfiaram, isso foi lá no Coroado, ali na Zona Leste. Desconfiaram daquela história lá e decidiram fazer a abordagem do rapaz na rua. E de repente descobriram que esse cidadão aí, na verdade, era cometido um furto, quase naquele momento, quase naquele horário. Estava com os objetos furtados. A gente tem uma reportagem, vamos entender esse caso. Um furto audacioso que chamou a atenção de policiais militares. O suspeito foi identificado como Caio César dos Santos Andrade, de 21 anos. Esse homem, que está aparecendo na imagem, por volta de 1h30 da tarde, entrou em uma escola estadual que fica na rua Beira-Mar, aqui no bairro Coroado. O suspeito provavelmente já estaria analisando o local e, em um momento oportuno, ele cometeu um furto. No local, ele pegou uma televisão e uma guitarra. Na maior cara de pau, começou a caminhar pela rua Beira-Mar. No momento que isso aconteceu, os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que faziam um patrulhamento de rotina nessa região da cidade, acharam estranho e decidiram fazer a abordagem. No momento dessa abordagem, o suspeito ainda tentou mentir. Exatamente, os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela Avenida Astro Barroso, nas proximidades ali da escola. Quando visualizaram esse nacional, ele estava com uma televisão e uma guitarra carregando nas costas, né? Diante da situação, né, que ele estava levando esses materiais de maneira inadequada, despertou a curiosidade dos policiais, fizeram a abordagem. A princípio ele tentou negar, né, disse que estava tentando transportar aquele material, que era seu e tudo mais. Porém, né, um pouco mais de conversa, ele acabou de fato admitindo que tinha furtado de uma escola. E ele furtou em um dia que não há funcionamento, que não há aulas, aproveitou o feriado, aproveitou o dia 25 para cometer o crime. Exatamente, ele aproveitou a situação desse feriado prolongado, né? Ele acreditou que a segurança estaria enfraquecida dentro da escola e de fato não havia uma segurança interna.
e aproveitou essa oportunidade para fazer o furto, né? Ele retirou esse material através do forro, né? Fez um vão que ele pudesse passar e retirou o material do interior da escola. O suspeito agora deve responder pelo crime. Tem que responder mesmo, tá roubando, depredando o patrimônio público. Isso é dinheiro de todos nós e a gente precisa ficar atento, viu? Precisa ficar atento, já que as nossas escolas, postos de saúde, os PACs, o patrimônio público está totalmente desguarnecido, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de segurança patrimonial. Acho que nós, cidadãos, devemos sim ficar de olho, ficar esperto, vendo se tem alguma movimentação estranha para chamar a polícia. A gente tem que zelar, porque não estão zelando, a gente tem que zelar, porque é o nosso dinheiro que está ali. Se for necessário comprar de novo, se for necessário fazer uma reforma, se for necessário devolver o que for furtado por pessoas assim, é a gente que vai pagar, vai sair do nosso bolso. Por isso é importante que a gente zele também, já que não estão zelando, e que a gente cobre de quem de direito, de quem é responsável, para poder proteger as nossas escolas, proteger as nossas instituições, a estrutura das nossas instituições. Agora, deixa eu falar aqui de um caso de um suspeito de estuprar a própria enteada. A própria enteada, uma menina de 12 anos de idade, em plena véspera de Natal. Cadê a May Chapiama? May Chapiama tem as informações sobre este caso. May, onde foi que esse caso ocorreu, May? Como é isso? Essa vítima já vinha sendo abusada por esse padrasto? Sim, Emanuel, essa vítima já vinha sendo estuprada há algum tempo por esse homem. Ele que foi preso na tarde desta quarta-feira lá no bairro Braga Mendes, Cidade de Deus, na zona norte da capital. Segundo informações da polícia, o último estupro cometido contra essa menina de 12 anos de idade foi na noite de terça-feira, véspera de Natal, na casa da família. Depois disso, a menina decidiu relatar para a mãe que vinha sendo estuprada há algum tempo por esse padrasto. Ela disse ainda que era ameaçada por esse homem caso ela contasse algo para a mãe ou para algum familiar. Depois disso, a mãe ficou bastante revoltada e acionou os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária que estavam realizando um patrulhamento ali bem próximo ao local. Eles foram até a residência, prenderam esse homem em flagrante, que não teve o nome divulgado, justamente para preservar a integridade dessa menina de 12 anos de idade, e em seguida ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui no bairro Morada do Sol, na zona centro-sul da capital, para todos os procedimentos legais. Olha, Emanuel, segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 66 mil casos de estupro em todo o Brasil, que representa o recorde desde que esse estudo começou a ser feito em 2007. Isso significa que a cada hora 4 meninas de até 13 anos de idade são estupradas em todo o Brasil. Só aqui no Amazonas foram registrados de janeiro até julho 463 casos de estupro. Desses 463, 337 têm entre 0 e 17 anos, são menores de idade, o que representa 70% dos abusos sexuais. Esse número aumentou, porque no ano passado, no ano de 2018, de janeiro até julho, foram registrados 447 casos e geralmente, Emanuel, esse perfil do agressor são pessoas próximas a essas vítimas. Geralmente o pai, o tio, o avô e também o padrasto. Que triste, viu, Emanuel, esses dados. Eu volto com você aí no estúdio. É justamente gente que devia proteger, que devia cuidar, que devia educar e que está sendo agressor. Muito obrigado, May Chapiama, pelas informações. E olha, esses dados dos 66 mil casos de estupro em todo o Brasil, são os dados de 2018, do anuário. De 2018, ainda não é a compilação de 2019. E desses 66 mil casos, 53% representam os casos de estupro contra crianças e adolescentes. Em nível nacional, a porcentagem é de 53%. Mas aqui no estado do Amazonas, desses 400 e tantos casos que a May descreveu aí na fala dela, representam 70% dos casos de estupro. De todos os estupros que ocorrem na cidade, aqui no nosso estado, 70% são praticados contra adolescentes, contra meninas adolescentes.
aqui no estado do Amazonas. Vejam como a gente está muito, muito acima da média nacional. E o que é pior, e vejam que olha essa informação que a MEI trouxe para a gente, a informação que vem do anuário. A cada hora, 4 meninas são estupradas. 4 meninas são estupradas. Quer dizer que a cada 25 minutos, uma adolescente está sendo abusada sexualmente no nosso país. Enquanto a gente está falando agora. No Brasil, a média é de 180. É um número absurdo. E o que é pior, o Fórum de Segurança Pública, uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública deixa muito claro quem são esses agressores. Eles estão dentro de casa, eles estão no seio da família, eles gozam da confiança da família, eles têm facilidade, eles têm acesso a essas vítimas. É preciso ficar vigilante, é preciso orientar as nossas crianças, é preciso orientar as nossas adolescentes, orientá-las a como elas podem se proteger. E olha, por falar em adolescente, a mãe de uma adolescente de 15 anos que está desaparecida pede ajuda da população para localizar esta menina. O sumiço teria acontecido após ela sair de casa para encontrar um rapaz na segunda-feira passada, como vai explicar para a gente o Leon Furtado, que mais uma vez fala conosco aqui. E Leon, essa menor tem transtornos psicológicos, é o que informa a mãe também, não é? Explica para a gente esse caso, por favor, e como as pessoas de casa podem ajudar de repente a gente a encontrar essa moça. É isso mesmo, Emanuel. Bom dia novamente a você e a todos. Olha, a Brena, na verdade, Lorena Souza de Souza, de apenas 15 anos, ela tem algumas manias de perseguição, inclusive um transtorno que teria levado ela a perder grande parte do seu desempenho escolar no ano de 2019. As informações que nós temos são as que foram adquiridas, inclusive, pela própria família que estava realizando essas investigações. Eles descobriram que a Brena teria saído de casa por volta das 11h30 da noite da última segunda-feira para se encontrar com um rapaz que não teve o nome divulgado. Ele que teria 20 anos e teria se encontrado com ela em um terminal de ônibus lá no bairro da Paz, na zona centro-oeste da capital amazonense. Desde então ela teria desaparecido. A mãe dela, Edilene Mota, informa que continuou essas buscas e chegou a encontrar esse rapaz de 20 anos que teria informado que deixou a Brena próxima de um supermercado que também fica nas proximidades da casa dela por volta das 2h da manhã da terça-feira. Mas desde então também não teve mais nenhuma informação a respeito do paradeiro dela. As informações que nós temos, Emanuel, são essas. Inclusive tem mais uma anônima, na verdade, que foi divulgada, recebida por telefone. Foi de que ela estava acompanhada de 2 rapazes na feira do bairro da Paz, aparentando também estar alcoolizada. Ainda assim, a família, claro, não sabe se ela está em surto, né? Pode sim, de fato, estar embriagada ou sob alguma substância ilícita, mas aí a gente não sabe se ela de fato está sofrendo por conta da condição do transtorno psicológico. A Brena é descrita pela família como uma pessoa muito pacata, bem reservada e caseira. Ela que já passou aí por vários acompanhamentos, mas ainda assim está com esse problema. Contudo, ela levava uma vida normal, de acordo com as informações inclusive repassadas pelas amigas dela. Ela teria... Perdão, Emanuel. Ela teria inclusive um bom desempenho, aí, na verdade um bom relacionamento com todas as colegas e não teria despertado nenhum desejo por sair de casa, muito menos por abandonar a sua família. A família, claro, segue nas investigações, distribuindo cartazes nos postes da cidade, colando inclusive alguns lembretes nos murais de hospitais, tentando conseguir mais informações. E você de casa pode ajudar sim também a família a localizar a Brena Lorena Souza. Entrando em contato através dos números que vão aparecer aí para você, é o 991929787 e também o 992627137. Repetindo mais uma vez, é o 991929787 e o 992627137. Nesse momento, qualquer informação já é de grande valia. Manuel, de volta aí com você no estúdio. Ok, Leão, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Coloca, por favor, a imagem, a foto da Brena Lorena de Souza e Souza, que está desaparecida desde a segunda-feira passada.
No seu vídeo estão os números do telefone os números dos telefones pelos quais você pode entrar em contato com essa família que obviamente está desesperada em busca de informações desta jovem. Vejam, tem uma coisa nesse caso aqui que a gente precisa enfatizar e chamar muita atenção dos marmanjos de plantão aí, daqueles que gostam de namorar menininhas. Uma menina de 15 anos é adolescente. Adolescente, você pode responder por isso. Ela foi se encontrar com esse rapaz, a família sabe quem é esse rapaz, falou com ele, ele disse, olha, deixei ela perto de casa, num supermercado perto de casa. Por que não deixou em casa? Por que não deixou na frente de casa? Por que não deixou na porta de casa? Na porta da casa dela? Alguma coisa de errado estava fazendo. A gente não sabe quem é esse rapaz, ninguém divulgou, a polícia, a família não divulgou o nome dele aqui. Eu não sei quem é, muito menos se é responsável ou não por essa jovem estar desaparecida até hoje. O fato é que a família não tem informações sobre o paradeiro dela. Este é o problema, é isso que precisa ser resolvido. Onde está esta moça? Onde está esta moça? Isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível. Portanto, aí está no vídeo, na sua tela, na tela da sua televisão, os números dos telefones pelos quais você pode denunciar, passar essas informações. E é importante também lembrar que essas informações podem e até devem ser repassadas para a polícia, porque a polícia vai saber como lidar com isso. Tem muita gente que torce o nariz numa hora dessa. Ah, não, saiu de casa porque foi atrás de homem, foi atrás de macho, não é assim que dizem? Uma maneira preconceituosa e machista mesmo de falar, de tratar as adolescentes. Sim, uma menina de 15 anos já tem esclarecimento suficiente para saber como está a situação da violência hoje, que precisa tomar certas precauções. É dever dos jovens, é dever dos filhos, dar satisfação aos pais. Pai, mãe, estou indo ali e volto daqui a pouco. Pai, mãe, cheguei, estou bem. Pai, mãe, já estou indo para casa. Mas muitas vezes os jovens, os adolescentes, não se preocupam com isso. Porque a gente pensa, principalmente quando é jovem, né? Ah, só acontece com os outros, nunca vai acontecer comigo. Ó, meu amigo, é que você se engana. Um dia acontece. E para evitar, justamente para evitar que os pais orientam, meu filho, quando chegar avisa. Minha filha, se for sair de casa, avisa, diz com quem vai sair, é com a colega, é com fulano, é com Beltrano. Avisa, não custa nada avisar o pai, não custa nada avisar o pai. Você não sabe. Você não conhece as pessoas, o pai e a mãe que você conviveu a vida inteira, sendo ruim ou sendo bom, seja lá como for, você sabe quem é. Mas as pessoas de fora, você conheceu na semana passada, às vezes conheceu pela internet, num perfil lá bonitinho, você acha que já sabe dele de tudo, sai de casa à noite para chegar de madrugada, tem que avisar, tem que comunicar aos pais, tem que comunicar às mães. E a gente aproveita para fazer o apelo a você, nosso caro telespectador, que acompanha a nossa programação. Se você tiver visto esta moça em qualquer lugar, olha, de segunda-feira, já é quinta-feira, pelo amor de Deus, quase uma semana. Imagina a situação dessa família, a mãe deve estar desesperada. Tenta se colocar no lugar dessa mãe. Quanto mais tempo desaparecido, pior. Porque maior aumentam as possibilidades, as probabilidades de coisa ruim acontecer. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que digo. São as autoridades de segurança. Quanto mais rápido a pessoa é encontrada, menos chance do pior acontecer. Meus amigos, a gente sabe que o pior acontece e a gente de forma alguma quer que isso tenha acontecido. Se essa jovem está bem, está na casa de alguém, de uma amiga ou de um namorado ou de quem quer que seja e você está assistindo a nossa programação, pelo amor de Deus, entre em contato com a família. Agora, se você tem notícia de algo ruim aconteceu, da mesma forma, porque tão sofrido quanto a informação de que aconteceu alguma coisa ruim é não chegar a informação nenhuma. Os números estão no seu vídeo. 9192989787 e 92627137. Há também os telefones das polícias. Civil 181 e Polícia Militar 190. Vamos tentar ajudar se a gente puder, por favor. 7h04. 3 homens foram presos e um menor apreendido com revólveres, drogas e dinheiro também lá na zona norte de Manaus. Eles trocaram tiros com a polícia. Um dos criminosos foi baleado. Tudo aconteceu por volta de 4h30 da tarde de quarta-feira. Os policiais militares da Força Tática receberam uma denúncia anônima, informando que algumas pessoas estariam com armas e drogas na rua Angelim Doce, no bairro Cidade Nova.
Com essas informações, os policiais foram de imediato até o local. E chegando lá, para surpresa dos policiais, eles foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros no momento. Um dos suspeitos ainda chegou a ser baleado. Ele foi encaminhado até o Hospital Platão Araújo para os procedimentos médicos. Em seguida, as 4 pessoas foram encaminhadas aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Nós vamos conversar agora nesse momento com o tenente que estava nessa operação. O tenente quer dizer que foi uma situação bastante tensa para vocês que chegaram lá e já foram recebidos a tiros, é isso? Exatamente, recebemos denúncia anônima informando a situação no local. É um local já conhecido pelo tráfico de drogas, né? E nós já tentamos fazer, inclusive, prisões no local, não conseguimos. E essa vez nós conseguimos lograr êxito nessa prisão. Nos deparamos com esses infratores, eles começaram a atirar e nós revidamos ali, né, injusta agressão. No local foram detidos 4 pessoas, um foi baleado, foram apreendidos 2 armas de fogo, calibre 38, droga e uma quantidade de dinheiro. Já foi verificado se essas 4 pessoas já possuíam passagens pela polícia? 2 delas já possuíam, e inclusive o que foi baleado, o Lucas, ele tem um mandado de prisão em aberto. O que acontece a partir de agora com esses suspeitos? Eles estão aqui no 6º DIP, onde serão flagranteados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Tráfico de drogas e porte de armas. Você viu as armas lá? Você viu as armas? Olha aí as armas utilizadas por eles. As armas. Olha a imagem desse aí. Patética, né? A imagem a gente vê assim, divulgar na televisão. Dá até vergonha da gente mostrar uma imagem dessa. Tem gente que tem pena. Coitadinhos deles. Receberam a polícia a bala. Vocês acham que teriam pena de você diante de um assalto? É obviamente que chega na Polícia Civil aí, cada um vai explicar a participação. Tem aqueles que dizem, eu não tenho nada a ver, eu só estava lá de passagem, são meus amigos, estavam na casa dele. Vão ter oportunidade de se explicar e os que estiverem nessa condição vão sair mesmo. Mas olha, isso aí não é brinquedo não. Isso aí não é imitação de arma não, isso mata. E tem matado. São essas armas aí na mão de criminosos, na mão de infratores, na mão de bandidos que estão fazendo, essas armas que estão fazendo os vítimas nas ruas da nossa cidade, no interior do nosso estado, viu? E olha, um jovem de 23 anos, foragido da justiça há 2 anos, foi capturado lá no município de Maués. Estou falando no interior, né? Esse jovem é apontado como autor de um assassinato lá na cidade de Maués. Com ele, no momento da prisão, a polícia encontrou drogas e ele também confessou, de fato, ter cometido o assassinato. Policiais militares do município de Maués capturaram um jovem de 23 anos, identificado como Samuel Mendes dos Santos. De acordo com as autoridades, o jovem se encontrava foragido da justiça desde que teria cometido um assassinato há cerca de 2 anos no bairro Novo, no município, onde ele teria matado um homem a pauladas. A prisão do suspeito aconteceu após uma abordagem na comunidade de Bom Jesus, no município, e após uma revista pessoal, os policiais encontraram em posse do suspeito 3 porções de maconha. Ao longo de uma conversa, ele acabou confessando atuar no tráfico de drogas no local e também revelou ser o autor desse homicídio. Logo em seguida, ele foi conduzido e apresentado em uma delegacia de Maués e agora ele deve aguardar na carceragem da unidade policial. Por conta do flagrante do tráfico de drogas, o homem ainda deve passar por uma audiência de custódia, mas devido à ordem judicial, deverá permanecer preso. Impressionante quando o Maués vira e mexe está no noticiário policial com casos assim, de tráfico de drogas, ou fuga do presídio, ou assassinato, alguma coisa assim. Está complicado. E não é um estigma com Maués não é só Maués não. Várias cidades do nosso interior, infelizmente, está nessa condição. 7h09. Vamos mostrar a participação do nosso telespectador por meio do nosso WhatsApp 9291-2167. Olha que lindos. Bom dia, equipe do Manhã no Ar. Feliz Natal a todos vocês que já fazem parte das nossas vidas todas as manhãs. Emanuel, amamos você. É o Vinícius, a Laura e o Davi, lá do São Raimundo. Olha que lindos! Que lindos! Muito obrigado. Feliz Natal para toda a família, viu? E tá lá o paizão, o marmanjo deitado lá atrás também, ao fundo da foto. Bom dia, galã de Parintins. Meu nome é Aline, moro no Alvorada 3. Mande um beijo para minha avó, a Miriam, e para minha prima Fernanda. Beijo para todas elas, para você também, Aline. E aqui, bom dia
Tô ligadinho no Manhã no Ar, me chamo Paulo Vitor do bairro Mutirão. Manda um beijo pra mim. Olha que sorriso lindo. A gente sabe que é a mãe, né? É a mãe que tá mostrando o filhinho na televisão. Mesmo assim, um beijo pra ele, viu? Que lindo. E aqui, bom dia, Manuel. Feliz Natal. Um dia depois, mas é de coração. É o Henrique Edizelli lá do São Raimundo. Feliz Natal para vocês também, muito obrigado. Um dia depois, mas está valendo. Bom dia, Manuel Cardoso. Já estava sentindo sua falta no programa. Todos os dias acordo cedo para ficar por dentro das notícias, dos acontecimentos do nosso Amazonas. Me chamo Sara, estou usando o zap do meu esposo para ficar ligadinho no seu programa Manhã no Ar. Manda um alô para nós. Aqui na BR 174, quilômetro 3, comunidade 23 de setembro. Um abraço para você aí, para Sara, para o esposo dela, aí na BR 174, para todo mundo que assiste a nossa programação por lá, viu? 9291-2167 é o meio pelo qual você interage com a gente no nosso WhatsApp e também pode comentar com a gente as informações, as notícias que a gente está trazendo aqui no Manhã no Ar, viu? Agora, a gente recebeu aqui as mensagens natalinas, é mesmo um dia depois? Então vamos falar de Natal agora? Vamos falar um pouco de como foi? Cerca de 600 famílias da comunidade Vila Nova, é uma comunidade que fica localizada ali próximo ao Porto da Ceasa. Essas famílias receberam a visita de voluntários do grupo Mudadores de Rua. Eles entregaram brinquedos e alimentos aos moradores. Cerca de 530 pessoas fazem parte do projeto Mudadores de Rua. A iniciativa já existe há 5 anos e desta vez os voluntários levaram cestas básicas, ceia de Natal, fraldas, roupas e brinquedos para a comunidade Vila Nova. Somos um grupo de ações sociais, sem fins lucrativos, a gente chama essa ação de Natal da Rua. O nosso carro forte é a internet, a gente divulga e também os voluntários, né? Marcela mora na comunidade há 3 anos. A dona de casa conta que ações como essa ajudam muitas famílias que moram aqui. Geralmente, nem todo ano acontece isso dentro da comunidade. Sempre eles terem vindo no Dia das Crianças, eles fazem um projeto muito bom. Dona Sebastiana também recebeu doações. E para ela, a chegada dos voluntários é um momento de muita alegria. Já é uma ajuda, né, para as pessoas que têm necessidade, né? O líder comunitário diz que esse tipo de ação une ainda mais a comunidade. Trazer a comunidade para perto, trazer o conhecimento dessas pessoas também para dentro da comunidade, isso é gratificante para nós. Bom, por falar em doação e voluntariado, ações voluntárias, agora a gente conta a história de um lutador de jiu-jitsu que há mais de 10 anos entrega brinquedos para crianças e kits de recém-nascidos nas maternidades de Manaus. Um gesto de amor e gratidão. Todos os anos, no dia de Natal, Frank coloca os presentes no carro para doar. Ele entrega nas ruas e em vários pontos da cidade. Faço questão de começar lá pela maternidade. Aí eu saio de lá, vou pelas ruas de Manaus, pego ônibus, lotação, entro. Às vezes até o motorista, os passageiros pensam que é assalto, eu já vou gritando, não, é só presente, o Papai Noel lutador. A Agnes, que passava na rua com a neta, ficou surpresa com um presente inesperado. Muito bom mesmo. Essa minha neta aqui também adora um brinquedo. Bola, então. Depois de percorrer algumas ruas do bairro São José, Frank foi até a maternidade Ana Braga, que também fica na zona leste de Manaus, entregar kits para os recém-nascidos. As mães internadas com os bebês ficaram felizes com o gesto. Hoje é um grande dia. Aí achei bonito o que ele está fazendo. Esse papai que estava cuidando da filha também recebeu o presente. Uma ação generosa, né? Que não é qualquer um que tem o dom de estar fazendo isso, né? E principalmente no dia de Natal, né? Vim e sair doando presente, né? Nem todos têm condições de comprar o que o filho merece, né? O Frank, ele se considera um Papai Noel lutador. Isso porque ele é atleta de jiu-jitsu, mas além de uma paixão pelo esporte, ele também tem um grande amor por sorrisos. Ele já faz essa ação há 12 anos e tem um motivo muito especial. Esse trabalho ele surgiu de uma bênção que Deus me proporcionou, né? Que foi o nascimento da minha filha, Anne Sofia, há 12 anos atrás. E eu só pedi para ele, disse assim, oh, meu Deus, eu vou ser pai, eu só quero que ela venha com saúde, que o resto é comigo. E ele me surpreendeu. Ele mandou ela aí no Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Tanto é que o nome dela é Anne Sofia
Aparecida também no nome. A Anne Sophie tem hoje 12 anos de idade, mas desde novinha acompanha o pai nessa boa ação. Ela diz que sente muito orgulho de Frank e fica feliz em participar das entregas. Eu gosto muito, me sinto orgulhosa pelo meu pai, pelo que ele faz para os outros. Um trabalho nada fácil, porque este ano foram poucas doações e uma parte dos presentes ele e os amigos compraram. Mas isso é o de menos. O lutador até se emociona em poder fazer esse gesto no dia de Natal. Para ele, o que vale é o amor que consegue transmitir a cada pessoa que recebe o presente. Você pode ter o coração duro de pedra, mas você vê que você é temente a Deus quando você faz qualquer tipo de bondade. Aí você vê que o teu coração não é de pedra. Um gesto bonito, né? É uma maneira boa de educar também, porque a gente pode falar 100 palavras para um filho, mas pelo exemplo a gente ensina muito mais. O filho só precisa ver o pai ou a mãe fazer uma vez para ele ir lá repetir. Agora, para a gente falar, olha, meu filho é desse jeito, dessa forma, com palavras, ele vai demorar a aprender, viu, meu amigo? E aí o cara está ensinando, está compartilhando, não é nem ensinando, é compartilhando esse gesto com a filha, compartilhando esse gesto com outras pessoas, com estranhos, inclusive. Deixa eu aproveitar esse espírito de solidariedade, esse gesto, esse exemplo aí de solidariedade e trazer também aqui, já adiantar um caso que a gente traz na edição de hoje, da pequena Isadora. Tem uma foto da pequena Isadora para colocar aí? A Isadora tem pouco mais de um ano. Olha que linda, que sorriso lindo, né? Tem uma doença rara e ela precisa, não para curar da doença, mas para viver com um pouco mais de qualidade, ela precisa tomar uma vacina que custa 9 milhões de reais. Na América, inclusive, nos Estados Unidos da América, essa vacina. Daqui a pouco, na edição de hoje ainda, a gente vai trazer esse caso. A gente sabe que para quem não é milionário, é uma quantia, assim, uma quantia muito grande, 9 milhões de reais é muito dinheiro, mas nada é impossível e a gente está juntando forças com essa família que já arrecadou 13 mil reais, já tem 13 mil reais, diante de 9 milhões é muito pouco, mas a gente vai divulgar, vamos trazer esse caso, vamos unir essa corrente, de repente esse gesto de solidariedade toca o coração de alguém, a gente não sabe, vamos fazer um pouquinho, viu? E daqui a pouco, depois do intervalo também, você vai ver aqui no Manhã no Ar, uma cratera que está tirando o sono dos moradores lá do bairro Lírio do Vale, viu? Isso porque o buraco que começou pequeno está cada vez maior, comprometendo a estrutura de algumas casas, inclusive. E ainda o presidente Jair Bolsonaro anunciou em rede nacional que o governo está tomando medidas para asfaltar a BR-319, viu? Olha só, essas imagens que você está vendo, está acompanhando aqui, isso aí não é, não é imagem do ano passado, sabe, mais velha não. Isso são imagens da 319 agora, desse Natal, viu? O pessoal que está no grupo dos caminhoneiros da BR-319 sabe do que eu estou falando. A gente vai mostrar isso já já, daqui a pouquinho, depois do intervalo.